Fala rapaziada, me chama Caio Tips e hoje vou mandar as melhores análises e palpites para o jogo dessa terça-feira, dia 3 de março de 2026. E no final do vídeo, aquele bilhete pronto que nós estamos invicto, com 5 bilhetes, 5 greens, e vou deixar um bingo aí, mod 3,50 pra gente acompanhar nessa terça-feira. Vambora, vamos pra tela. Bom, nosso primeiro jogo aí, vamos começar pela Copa da França, Estrasburgo versus Reims, time da primeira divisão contra um time da segunda. E o que me chamou a atenção é esse Reims aí nos últimos 4 jogos foi 0 a 0 nos 4 jogos, tá? É um time muito duro a tomar gol, mas lembrando, isso são estatísticas da segunda divisão, enfrentando o time da segunda divisão, beleza? Vamos ler os detalhes ali e vamos tomar uma decisão nesse jogo aqui. Lá, no Estrasburgo, nos últimos 10 jogos, marcou um ou mais gol em 10. Ou seja, nos últimos 10 jogos, em todos os jogos marcou um gol, tá? Nesses 10 jogos, não perdeu em 8, ou seja, é um time duro também a ser vencido, beleza? Ó, sofreu um ou mais gols nos últimos 8, teve gol HT nos últimos 10 jogos e bateu mais de um gol e meio nos últimos 10, ou seja, pelo lado do Estrasburgo, é um jogo bem movimentado, é um jogo que sai gol, toma gol e faz gol, beleza? Agora vamos olhar pelo lado do Reims ali, da segunda divisão. Lembrando, esse Reims joga com times da segunda divisão, são outra realidade, beleza? Olha lá, nos últimos 10 jogos do Reims, ele não sofreu gols em 8 jogos, tá? É um time duro a se tomar gol com os times da segunda divisão. Ambas marcam não em 8, beleza? De um lado, um time da primeira divisão que toma e faz gol e que bate o e-mail. Do outro lado, um time que não sofre gols. O que a gente pode buscar para esse jogo olhando esses dois cenários aqui? Cara, é a primeira divisão contra a segunda divisão. Eu ali as odds está pagando 1,33 para o Estrasburgo se classificar. Para mim, nesse jogo, o melhor palpite para se entrar é Estrasburgo para se classificar. Numa odd 1,33, está quase pagando a odd da vitória. Para mim é excelente. Próximo jogo, Como e Inter de Milão pela Copa da Itália na casa do Como, tá? O Como que é um time muito duro, fico até surpreso quando alguém fala do Como e fala, pô, como que o Como venceu o Juventus? Como que o Como é tão bom? Pô, vocês não estão acompanhando o campeonato italiano, né? Como ali tá em quinto colocado, é um time duríssimo, tá? E vamos ler os detalhes ali. Olha lá, nos últimos 10 jogos, marcou gol em 9, ou seja, 90% dos jogos do Como ele marcou gol, tá? E nos últimos 10 jogos ele não perdeu em 8, ou seja, 80% dos jogos ele não perdeu. Um time que dificilmente vende a sua vitória barato, tá? Lá, nos últimos 10 jogos teve mais de um gol e meio 9, ou seja, 90% dos jogos do Como bateu mais de um gol e meio, beleza? E teve gol no primeiro tempo, né? Que é mais 0,05 gol HT, que nada mais é que gol no primeiro tempo, em 9. Vamos olhar do lado do Inter de Milão. Nos últimos 10 jogos, marcou gol em 10. Ou seja, os dois times, nos últimos 10 jogos, marcaram gol. Venceu 8 dos últimos 10. Marcou 2 ou mais em 8. Vamos lá, nos últimos 10 jogos da Inter de Milão, bateu mais de um gol e meio em 10. Olha para os dois lados. Sai gol. Os dois times fazem gol. Então não tem mais o que falar, né? Vamos buscar o quê? Mais de um e meio gols. Vamos ver quanto que está hoje. Bom, uma odd 1,28, excelente odd para buscar ali, para completar o bilhete, para fazer uma dupla, tá? O Inter de Milão é favorito? Favorito eu não diria, mas é um time superior ao Como. Só que o Como dentro de casa, legal, tem que ser respeitado. Próximo jogo, lá na Holanda, Copa da Holanda, Copa dos Países Baixos, para quem não achar na sua casa de aposta aí. NEC enfrentando o PSV. PSV, que é o primeiro colocado, é o melhor time da Holanda. Eu até me estranho quando eu vejo uma odd 1,65 a favor do PSV, beleza? Porque é um time muito superior, é muito superior. 90% dos jogos ele vence, tá? Mas vamos olhar os detalhes ali e vamos tentar extrair uma coisa de valor além da vitória do PSV, que eu só pegaria ao vivo. Essa odd 65 pode ser por conta de desfalques ali, que a gente não tem essa informação agora, só vai sair na escalação. Mas de antemão eu pegaria PSV para vencer um dos tempos, tá? Deve estar pagando ali em torno de 1,30, 1,35. O PSV é muito superior ao NEC, mas vamos ver sobre gols aqui. Olha lá. No NEC, nos últimos 10 jogos marcou gol em 10, ou seja, 100% dos jogos ele marcou gol. Vamos olhar do lado do PSV. Nos últimos 10 jogos ele marcou um ou mais gol em 9. 90% dos jogos ele marcou gol, tá? Mais de um gol e meio. Vamos ver sobre mais de um gol e meio aqui, ó. Do lado do NEC, nos últimos 10 jogos teve mais de um gol e meio em 9, tá? E no lado do PSV, nos últimos 10 jogos, em 10 jogos teve mais de um gol e meio. Ou seja, gol sai nesses jogos, tá? Lá, ambas marcam sim em 9 do lado do NEC, tá? Então 90% dos jogos do NEC teve ambas marcas sim. Vamos olhar do lado do PSV de novo. Ambas marcas sim e 8. Nos últimos 10 jogos, em 8 teve ambas marcas sim no jogo do PSV, beleza? E em 8 teve gol no primeiro tempo, tá? Agora vamos olhar as odds e vamos tomar uma decisão além do PSV para vencer um dos tempos. Ambas marcam a 1,40 no jogo de Copa, eu tô fora, tá? A 1,40 para mim eu não vejo valor.
tá? Pode ser que o PSV, por jogar fora de casa, entre com um time misto ali, entre com 2 ou 3 reservas ali, e possa ser que essa odd aí tenha valor, mas eu esperaria para o vivo, tá? Com 15 a 20 minutos, vendo que o NEC tá atacando, vendo que o NEC tá tendo pressão de jogo, eu pegaria essa odd a 1,55 a 1,60, tá? Ambas marcas contra um time que é o melhor time do campeonato, mesmo que a estatística mostre pra gente que sai ambas marcas em 80%, eu seguraria. A 1,40 ali, eu acho que não tem valor, beleza? Mesmo mostrando que deve dar ambas marcas, tá? Eu estou falando de valor, não que vai bater ou não. Tá? O mais de 1,5 a gente viu que em todos os jogos dos dois times aí, bate mais de 1,5, tá? E para quem quer ser mais ousado aí, bom, essa odd de 1,33 no mais de 2 gols e meio aí, para quem gosta de mercado de gols, tem muito valor, que são dois times que fazem gols e dois times que tomam gol, tá? Que tem ambas marcas ali. Então, pô, saiu ambas marcas, provavelmente bate-se mais de 2 gols e meio aí. A Premier League agora, Leeds e Sunderland, tá? Bom, tem 4 jogos da Premier League que para mim o mais confiável é a gente analisar o jogo do Liverpool, mas vou passar falando sobre todos ali, beleza? Vamos lá, Leeds. Nos últimos 10 jogos, sofreu 1 ou mais gol em 9, ou seja, 90% dos jogos do Leeds ele tem tomado gol, beleza? Olha lá, ambas marcas sim em 7, tá? Dos últimos 10 jogos, ou seja, 70% dos jogos teve ambas marcas. E nos últimos 10 jogos, em 8, teve mais de um gol e meio. Ou seja, pelo lado do Leeds, ele vem tomando gol. Ele vem tendo ambas marcas e vem saindo mais de um gol e meio, beleza? Então tem mostrado que é um jogo bem movimentado pelo lado do Leeds. Vamos olhar pelo lado do visitante, o Sunderland. Nos últimos 10 jogos, em 8 bateu mais de um gol e meio. Ou seja, nós temos aí 80% de chance de sair mais de um gol e meio. Porque nos dois lados, 8 jogos bateu mais de um gol e meio, beleza? Aí eu pergunto pra você. Eu acabei de falar pra você que 80% dos jogos dos dois times saiu mais de um gol e meio. Numa odd 1,36 por mais de um gol e meio, você pegaria? Bom, eu pegaria. Então, bom, pra mim, o palpite nesse jogo é mais de 1,5 gols aí nessa odd 1,36. Fechou? Vamos lá. Everton e Burnley, tá? Everton, que é o 8º colocado contra o 19º, o Burnley aí, que tá praticamente rebaixado também com 19 pontos. Nos últimos 10 jogos do Everton, ele marcou 1 ou mais gol e 9, ou seja, 90% dos jogos do Everton ele marcou gol, tá? Mas o problema tá aqui. Ele sofreu 1 ou mais gol e 9. Ou seja, ele faz gol, mas ele também toma gol, tá? Ou seja, tem mais de um gol e meio em 80% dos jogos ali, ó. Nos últimos 10 jogos, em 8, teve mais de um gol e meio, beleza? Vamos olhar do lado do Burnley. Nos últimos 10 jogos do Burnley, ele sofreu gol em todos. Todos os jogos ele sofreu gol, beleza? Tem um time que faz gol e tem um time que sofre gol. Então, daí a gente já começa a analisar. Teve gol no primeiro tempo, né? Gol no HT, gol no primeiro tempo nos últimos 10, ou seja, sai gol no primeiro tempo no jogo do Burnley. E nos últimos 10 jogos do Burnley, saiu mais de um gol e meio. Ou seja, então nós temos bastante chance de sair gols desse jogo aqui, tá? E do lado do Burnley e do Everton, nos últimos 10 jogos teve ambas marcas sim em 8, ó. Nos dois lados aqui teve ambas marcas sim, tá? Após ler as análises aí, vamos tomar uma decisão. Vamos lá. Esse ambas marcas aqui, numa odd 1,91, excelente valor dessa odd 1,91, tá? Mas eu pegaria? Eu não pegaria. Por quê? Pra mim são dois times ruins. São atacantes ruins, que a bola vai cair no pé do cara, na cara do gol e vai perder, tá? Então por isso que eu ficaria fora desse ambas marcas. Mesmo tendo valor, tá? Tem muito valor. Por quê? Nos dois times, nos últimos 10 jogos, em 8 teve ambas marcas. Ou seja, tem 80% de chance de sair esse ambas marcas numa odd 1,91. Mas eu não pegaria, porque são dois times ali, um é de meio de tabela e o outro ali tá praticamente rebaixado, beleza? Mas o que eu pegaria ali é o mais de um gol e meio, tá? Mais de um gol e meio numa odd 1,28, mostrando que nos últimos 10 jogos ali o time faz gol, o outro sofre, o outro bate mais de um gol e meio, pra mim tem valor, tá? Então, pra mim, um bilhete safe, que gosta de entrada safe, eu pegaria mais de um gol e meio. Você que gosta de coisa arriscada, esse ambas marca 1,91 aí tem muito valor, beleza? Mas eu fico de fora. Próximo jogo, Bournemouth e Brentford, tá? São dois times ali praticamente parelhos, tá? Que oscilam muito, ganha dos grandes e perde pros pequenos, incrível, cara. Os últimos 10 jogos do Bournemouth, ele marcou 1 ou mais gol em 9, beleza? E nos últimos 10 jogos, teve mais de um gol e meio em 9. Ou seja, o time mandante aí é um time que faz gol e movimenta bastante, tá? Vamos lá. O time do Brentford ali, nos últimos 10 jogos, em 8 teve mais de um gol e meio. Olhando para os dois lados ali. No mandante, de 10 jogos, 9 teve mais de um gol e meio. No visitante, em 10, 8 teve mais de um gol e meio. Ou seja, tem 85% de chance de sair mais de um gol e meio. Vamos olhar essa odd aqui do mais de um gol e meio. Ó, numa odd 1,20, né? São times que faz gol e toma gol. Tá pagando uma odd 1,20. É uma odd sim boa para pegar ali, para completar o bilhete, para poder fazer uma dupla, tá? Não tem muito o que inventar nesses dois times aqui. É buscar mais de um gol e meio aqui. Esse ambas marcas aqui tem valor, vamos ver os últimos jogos, confronto entre eles, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos últimos 6 jogos, 5 saíram ambas marcas, tá? Então, quando eles se jogam entre si ali, tem praticamente ali 80% de chance de sair ambas marcas. Então tem valor esse ambas marcas sim, tá? Mas quer um bilhete mais safe? Mais de um gol e meio gols a uma odd 1,20, fechou? Vamos lá, vamos pro jogo aqui principal do dia da Premier League, que é o Wolverhampton e o Liverpool. O Wolverhampton conseguiu surpreender todo mundo e venceu o Aston Villa por 2-0. Bom, o Liverpool tá em quinto colocado, vem numa crescente, tá? Os seus últimos jogos aí do Liverpool.
Venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos últimos 7 jogos, tá? Dos últimos 7 jogos ele venceu 6. Vem uma crescente absurda o Liverpool, só que é fora de casa, tá? Então pra mim tem valor essa vitória do Liverpool, tem valor naquele bilhete uma odd 10, uma odd 15 que você vai colocar de 5 a 6 jogos ali. Mas no ao vivo, pra mim, que aí tem valor. Espera, com 15, 20 minutos do jogo, essa odd aí de 1,44 vai pra 1,60, vai pra 1,70. Se acabar o primeiro tempo empatado, tá 1,70 aí. E aí você pega essa odd de graça na vitória do Liverpool, porque é muito mais time que o Wolverhampton. Será que o Wolverhampton vai repetir o que ele fez com o Aston Villa? Eu acredito que não. Tá? Eu acredito que foi uma disparidade ali que o Aston Villa teve. Eu acredito que o Liverpool deve vencer sim, mas nessa odd 1,40 eu espero. Deixa pra pegar essa odd ao vivo, beleza? Bom, o que eu faço no pré-live? Liverpool vence um dos tempos, tá? Vai estar pagando ali em torno de 1,28 a 1,30 e aí sim tem valor, tá? Mas eu levo essa vitória do Liverpool ao vivo, como eu falei. Espero bater uma odd 70 e entro nessa vitória do Liverpool, fechou? Próximo jogo nós vamos falar aí da semifinal da Copa do Rei entre Barcelona e Atlético de Madrid. Vamos ao contexto. Para quem não sabe, o primeiro jogo dessa semifinal foi 4-0 pro Atlético de Madrid. 4-0. E aí, será que dá? Sinceramente, eu acho que não. Não dá pro Barcelona reverter esse 4-0 aí. Mas essa vitória 1,50 tem muito valor essa vitória 1,50. Por quê? Eu venho falando nos vídeos aí e a gente acertou em todos, tá? Falei da Juventus, falei da Atalanta lá na Champions League, vou falar agora. Atlético de Madrid, com 4-0 no placar, se o Barcelona abrir 1-0, vocês acham que eles vão atacar? Vocês acham que eles vão querer buscar o empate? Ou vai continuar jogando fechadinho esperando um erro do Barcelona? Se o Barcelona fizer 2-0, tá 4-2 no agregado, vocês acham que eles vão contra-atacar toda hora? Vão pressionar para poder empatar? Não vai. Se o Barcelona estiver ganhando de 1 ou 2, eles vão ficar fechadinho lá, esperando um contra-ataque contra o Barcelona. É o que aconteceu com a Juventus, é o que aconteceu contra a Atalanta. Então eu pego essa vitória do Barcelona 1,55 por conta do contexto. O Barcelona vem completo, o Pedri voltou, Rafinha voltou, e a Yamal tá muito bem, acabou de fazer 3 ou 2 gols no final de semana. E eu pego sim essa odd 1,50 do Barcelona por conta dos 4-0, por conta do placar, que eu acho que o Simeone vai jogar embaixo do braço, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo ali, negão. Vai jogar fechadinho e vai esperar o contra-ataque do Barcelona, beleza? Vamos lá. Dá pra buscar mais de um gol e meio? Dá pra buscar mais de um gol e meio, tá? O Barcelona vai ter que atacar muito. Ele tem que dar vida pra poder virar esse jogo aí. Então dá pra buscar sim, Barcelona pra vencer. Se você quer ser mais ousado, mais de um gol e meio ali, que vai dar em torno de 1,60 a 1,65 dependendo da casa, beleza? Não preciso nem ler aqui, vocês sabem que são dois times muito over, que toma gol, que faz gol, geralmente bate ambas marcas nesse jogo aqui, tá? Mas por conta desse 4-0 eu estou fora de ambas marcas, eu vou só a favor do Barcelona, vou entupir ali de escanteio pro Barcelona, vou entupir ali de gols pro Barcelona, beleza? Vou buscar pelo menos 2 gols do Barcelona, porque eu sempre falo pra vocês, Barcelona jogando dentro de casa, tem que buscar pra eles fazerem 2 gols, tá? Principalmente quando eles precisam fazer 4, tá bom? Então eles vão jogar o tempo, os 90 minutos, pra poder pelo menos mostrar pra torcida, ó, gente, ó. Pelo menos a gente ganhou de 2-0. Pelo menos a gente fez 3 gols aqui. A gente tentou. A gente não passou vergonha dentro de casa. Tá? Então, para esse jogo aí, eu buscaria a vitória do Barcelona. Quer fazer uma dupla? Vitória do Barcelona, mais de um gol e meio. Buscaria, sim, 2 gols do Barcelona para fazer uma dupla aí, que deve estar pagando em torno de 1,25 a 1,20. E buscaria ali a menor linha de escanteios do Barcelona para colocar com uma tripla. Próximo jogo, Sporting e Porto, tá? Os dois melhores times de Portugal se enfrentam na semifinal da Copa de Portugal, tá? Então, nós vamos buscar gols e vou mostrar para vocês na tela ali, ó. Nos últimos 10 jogos do Sport, ele marcou gol em 10. Nos últimos 10 jogos do Sport, em 9 saiu mais de um gol e meio. Beleza? Vamos olhar do lado do Porto ali. Nos últimos 10 jogos do Porto, marcou gol em 10. Ou seja, os dois times, nos últimos 10 jogos, marcaram gols. Beleza? O que eu buscaria para esse jogo aqui? Tá mostrando que é um jogo meio movimentado e o confronto direto entre eles mostra isso. Beleza? Vou mostrar para você aqui os últimos jogos entre eles. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos últimos 6 jogos, 5 teve mais de um gol e meio, beleza? Então o que eu buscaria aqui? Mais de um gol e meio gol. Então o que eu buscaria? Mais de um e meio gols, porque tá pagando uma odd em 40, tá? Tá pagando uma odd em 40 por quê? Porque é uma semifinal, tá? Deve ser um jogo duro, deve ser um jogo bem brigado, só que são os melhores times do campeonato que geralmente bate mais de um gol e meio. Beleza? Além do mais de um gol e meio, eu não buscaria nada, tá? Porque Sport e Portugal, eles são bem parelhos, é uma rivalidade, cara, absurda, deve sair muito cartão, deve ser um jogo muito brigado, tá? Então não dá pra você buscar uma vitória de alguém, não dá pra você buscar a favor de alguém de se classificar ou não, tá? E aí, se você buscar a favor de alguém, já é clubismo, tá? É você gostar de um time mais do que o outro, porque pra mim eu não vejo valor, tá? Pra mim é clássico, e em clássico não se aposta a favor de ninguém, fechou? Bom, finalizamos por hoje, análise e palpites enviados pra vocês. Não deixe de se inscrever, comentar e se inscrever no canal, porque todo dia às 18 horas tem vídeo novo. E agora pra vocês, o bilhete do dia e um bingo, uma odd de 3,50 e boa sorte pra nós. Vambora! Tá aí na tela o bingo, uma odd de 3,50 e o bilhete do dia, Barcelona pra vencer um dos tempos, pra sair mais de um gol e meio no jogo entre Sporting e Porto. Vambora e boa sorte pra nós.